capítulo da série Instituto Gunnar Vingre, Livros Poéticos, estamos estudando com o pastor Afonso Chaves, Eclesiastes. Observe que nós estamos há vários capítulos com o mesmo subtítulo. Na nossa terceira sessão, Considerações e Ensinos Diversos, nós estamos no 8º subtítulo sobre a sabedoria do cotidiano, onde temos interrompido o nosso assunto. Eclesiastes capítulo 10, verso 1, quando a palavra coloca para nós as expressões que passamos a ler em versos que temos selecionado. Diz Salomão: assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento, o perfume do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estutícia, de tolice. Observe bem essa palavra direta que Salomão diz: se alguém é conhecido como sábio, então precisa ter um cuidado maior. Quanto mais cresce a sua fama, mais cuidado deve ter ele em todo o seu modo de agir, de falar, porque naturalmente qualquer coisinha que se observar nele de tolice ou de desvio da sabedoria, alguém vai comentar largamente isto. Portanto, aí está um cuidado que deve-se ter, principalmente as autoridades constituídas, quanto mais elevadas forem, devem apresentar-se de uma forma adequada para não parecer como um perfume que está com mau cheiro. É onde o cuidado no falar, pelo que as brincadeiras podem trazer esse mau cheiro, ou até mesmo o vinho, fazendo a pessoa passar dos limites em alguns pontos. Pelo que ao sábio não convém de forma nenhuma o vinho ou a bebida forte, de forma nenhuma. Continuando, capítulo 10, verso 2, ainda sobre a sabedoria no cotidiano: o coração do sábio está à sua mão direita, mas o coração do tolo à sua esquerda. E até quando o tolo vai pelo caminho, lhe falta entendimento, e diz a todos que é tolo. Palavras rápidas, mas por si mesmo já expressam. O sábio rege com cuidado o seu coração, mas o tolo não sabe reger o seu coração. Pelo que, por onde o tolo passa, deixa confirmado e declarado que ele de fato é tolo. Por isso também que no silêncio e nas poucas palavras há menos dano, há menos erros. Continuando no capítulo 10, verso 4, levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, como o erro que procede do governador. O tolo assenta-no em grandes alturas, mas os ricos estão assentados em lugar baixo. Vi servos a cavalo e príncipes que andavam a pé como servos sobre a terra. Aí estão colocações referentes ao que é próprio do governador. Primeiramente, no verso 4, se alguém está diante do governador e de alguma coisa, de alguma forma, por alguma razão, o espírito do governador se levanta contra essa pessoa, o melhor é não se afastar, é tratar de achar um acordo, alcançar pelo menos um remédio, um perdão, uma situação que venha remediar a situação da sua falta, o que provocou o governador se levantar contra ele. Melhor procurar acertar as coisas e não se afastar para depois ver o que vai fazer ou abandonar a causa.
E do verso 5, 6 e 7 é a respeito já de falhas que procedem do sistema de governo, quando não se considera bem quem deve estar em honra, e às vezes se coloca em honra tolos, e não coloca aqueles que verdadeiramente deveriam estar sentados em lugar, em posição de honra. E assim, servos estão a cavalo e príncipes estão andando a pé. Por isso, honra a quem se deve dar honra. É um caso de discernimento também, de compreensão das posições que cada pessoa venha a ocupar, seja isso na área civil, seja na área militar, seja na área eclesiástica também, em todos os aspectos. Já no verso 8 ao verso 11, lemos: quem fizer uma cova cairá nela, e quem romper o muro, uma cobra o morderá. Quem acarretar pedras será maltratado por elas, e quem rachar lenha expõe-se ao perigo. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais forças. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. Se a cobra morder antes de estar encantada, então remédio nenhum haverá no mais hábil encantador. Palavras diversas que, procurando uma explicação básica para todas elas, é que a cada atuação nossa há uma consequência. O que nós plantarmos, isso estaremos colhendo. Por isso essas palavras: quem fizer uma cova, pode cair nela. E aí o sentido se abre, tanto no aspecto de um mal que se programe para alguém, mas esse mal virá sobre a pessoa que está planejando e executando este mal. Assim também, quem carrega pedras, é natural que por elas venha a estar maltratado. Ou quem vai rachar a lenha, está se expondo ao perigo. Como até hoje, quem sai para o comércio, para alguma coisa, está também sujeito a muitos acidentes ou muitos incidentes na sua trajetória. Mas o verso 10, muitos colocam também isso aqui no aspecto espiritual. Faltando fio ao ferro, então tem que aplicar mais força. Muitos usam essa expressão lembrando que se faltar graça, o trabalho é maior. Mas se houver graça de Deus no que fizermos, as coisas fluem mais facilmente. Agora, se faltar fio, só sabedoria para poder dirigir a forma correta de agir, de trabalhar. E o último verso 11 que lido é a mesma coisa. Consequências imediatas que podem ocorrer pela nossa atuação, a cada caso. Verso 12 e 13 diz Eclesiastes: nas palavras da boca do sábio há favor, mas os lábios do tolo o devoram. O princípio das palavras da sua boca é tolice, e o fim da sua boca um desvario péssimo, ou uma loucura péssima. Outra vez lembrando que, quanto às palavras do sábio, nelas há proveito, mas do tolo, as suas palavras fazem mal para ele mesmo. Continua a palavra ainda dizendo: ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes comem de manhã. Bem-aventurada a tua terra, cujo rei é filho dos nobres e cujos príncipes comem a tempo, para refazer as forças e não para a bebedice. Quem tem a vocação para o governo, então a terra que tem como líder alguém já tem assim esta vocação, para esse vocacionado, bem-aventurado essa terra. Mas quando a terra tem criança que vem a estar dirigindo o povo, ou príncipe que na verdade não tem essa vocação, que estão ali mais para comer desde cedo, ou seja, cuidar de si,
então é prejuízo. Aqui está um mal que está na face da terra, porque antigamente, no governo teocrático, Deus designava quem deveria estar. Então a vontade de Deus estava sobre aquele, tanto para bem como para mal, é indiferente. Está na mão de Deus. Mas hoje em dia são o povo ou as pessoas que são governadas que escolhem quem querem e governe sobre eles. Afastaram a atuação e a colocação de Deus, pelo que não se surpreenda quando aqueles que governam sobre nós são como crianças ou são como líderes, príncipes que cuidam de si mesmo e não daquilo que tem por nobre tarefa da sua vida, dirigir o povo. Continuando no capítulo 10, verso 18, ainda sobre a sabedoria no cotidiano, diz ainda Salomão em mais alguns versos: pela muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Para rir se fazem convites, e o vinho alegra a vida, e por tudo o dinheiro responde. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoes o rico, porque as aves dos céus levariam a voz, e o que tem asas daria notícia da palavra. 3 pontos colocados aqui em 3 versos. O primeiro, natural, a preguiça. A preguiça, com o passar do tempo, faz que sejam acumulados os problemas. Por não trabalhar, aí sim, o desastre, o dano será maior no que está por vir. Se por preguiça eu não planto no tempo certo, deixo para depois, por mais depois, ao final, ainda que plante, a colheita não terá qualidade quando feita a plantação na época correta. Além de que, para uma boa colheita, é preciso que durante todo o tempo se abandone a preguiça e se labute na lavoura, cuidando, protegendo das ervas daninhas e outros cuidados mais. Por isso, essa expressão figurada, pela muita preguiça se enfraquece o teto. Se a cada dobradinha que se dá na viga de um telhado a pessoa não tomar providência, esse teto pode vir abaixo. E se ficar com preguiça ou frouxidão de mãos, daqui a pouco toda a casa está em goteiras. É a expressão deste verso. Assim também, o verso 19 fala que para rir se fazem convites, o vinho alegra a vida, e o dinheiro por tudo responde. Mas lembre-se que anteriormente já foi dito que o dinheiro é bom, serve de sombra. Como traz tanto benefício o dinheiro, mas a sabedoria é melhor, porque dá vida ao seu possuidor. No verso 20, outra colocação prática: cuidado para não amaldiçoar o rei, porque de alguma forma um dia essa palavra vai chegar aos ouvidos daquele rei. Ninguém sabe como, mas as nossas palavras poderão chegar e a notícia vai estar ao alcance do rei. Então é melhor guardar de qualquer colocação disso, ainda mais lembrando que Deus é aquele que julga todas as coisas, e a palavra diz para temer o rei e lhe dar a devida honra, ou se tributo, etc. Continuando, passando agora ao capítulo 11, mantendo o mesmo subtítulo sobre a sabedoria no cotidiano, vem palavras colocadas por Salomão, como verso 1 até o verso 4. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derrama a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali
ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará, nunca terá uma colheita. Essas são palavras diversas, naturais na sua exposição, e depois se estendem naquilo que se pode aplicar. Ficam quase que como base ou alicerce para se levantar muita coisa construída sobre essas. Assim, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muito dia o acharás. Junto com o verso 2 que diz, reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. São, primeiro, convites para a pessoa estar distribuindo o seu pão, fazendo bem, indo ao encontro da necessidade das pessoas, porque pela sabedoria Salomão diz que depois haverá o retorno. Isso vai ser achado depois. É aquele que faz um benefício, o próprio Deus depois cuida de que ele seja também beneficiado. Aquele que rega também será regado. Aquele que dá também receberá. Boa medida, sacudida e recalcada. Então são expressões assim que a palavra está querendo dizer. Como também o repartir com 7 ou com 8, porque ninguém sabe o que vai acontecer no dia futuro, que mal haverá, e aquilo que possamos ter poderá não estar mais no nosso alcance. Por exemplo, até mesmo riquezas acumuladas. Qualquer mudança de governo pode alterar tudo, e a pessoa, depois dessa mudança, passa a ter simplesmente nada. E a quem pertence, então, aquilo que acumulou? Ou pela morte? Quantos desastres! Então é bom fazer o bem, distribuir alguma coisa que temos, porque é o bem que podemos fazer hoje. Mas alguns colocam até na parte evangelística esse aqui. É bom pregar o evangelho, lançar o alimento espiritual por onde passarmos, porque depois vamos ver que haverá colheita. Porque a palavra é como semente. Ela vai vingar em boa terra, em alguma boa terra, onde foi lançada, e dará muitos frutos, e os frutos terão muitas outras sementes. Continuando, de igual forma o verso 3 e 4. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul, para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Para o que está sem vida, inerte, que abandona-se à sorte das coisas, é como a árvore que está caída ao chão. Do jeito que está, permanece e nada vai produzir, ainda que se chova. É uma das aplicações que poderíamos estar colocando. Assim também, verso 4, quem observa o vento nunca semeará, o que olha para as nuvens nunca cegará. Aquele que fica sempre esperando uma oportunidade melhor, nunca vai ter oportunidade aproveitável. As oportunidades vão simplesmente estar passando, e ele, como assistente, esperando um tempo melhor. Seria como, por exemplo, aquele que antes de sair de casa para o trabalho, olha para o céu, acha que vai chover e volta para a cama. Ele não planta. Se não planta, ele não vai colher. Quanto, na verdade, o trabalhador empregado, quer chova, quer não chova, ameaçando chover ou não, ele tem que bater o ponto, esperar o patrão dizer volta, porque não vai dar para trabalhar. Mas se ele não for, aí ele perde o dia. Por quê? Observou o vento, não semeou. E se não semeou, também não vai colher. Então, aplique-se a fazer o que tem que fazer e pronto. Capítulo 11 ainda, versos 5 e 6, uma continuação dessas expressões anteriores. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará,
se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Observe que é a continuação das expressões anteriores. Ser diligente, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, porque se você semear só pela manhã, você não sabe se vai prosperar o que você plantou pela manhã. Mas, primeiro, comece cedo a semear e não deixe de semear, nem que seja mais à tarde, porque o que vai acontecer é colher resultado das duas plantações, ou pelo menos de uma delas. E nisso não há como explicar, porque procede de Deus o crescimento na lavoura, ou aquilo que de fato virá trazer alguma resposta boa para nós. Continuando ainda versos 7 e 8, verdadeiramente suave é a luz e agradável é aos olhos ver o sol. Mas se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Dois versos que estão praticamente falando a mesma coisa. A luz é boa, sim, como a luz é boa. É agradável aos olhos ver o sol, mas certamente a noite virá. Vem o sol e vai-se o sol. Chega a noite, mas vai-se a noite também. E assim na vida de cada um há o tempo de se alegrar, mas precisamos saber, nos lembrar de que virão os tempos difíceis, os tempos que não são de alegria. E a palavra de Salomão diz que os tempos que não são de alegria são muitos. E tudo que acontece na terra é vaidade, é passageiro, é uma ilusão. Continuando, aí vem o conselho de Salomão diretamente ao jovem após essas considerações. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade, são passageiros. Observem nesse conselho direto que Salomão diz para o jovem aproveitar a juventude, fazer o que der para fazer, mas com cuidado de que ele tem que prestar conta a Deus. Pelo que faça o que quiser fazer, mas de uma forma, tirando a ira do coração e tirando também da carne o mal. Isso quer dizer para o jovem aproveitar a sua mocidade em tudo aquilo que puder, dentro do que é lícito, dentro do que é justo, porque ele vai prestar conta a Deus. E enfim, a juventude dele, o que poderia aproveitar na juventude, isso não vai durar para sempre, porque vai passar o tempo do seu vigor. Entrando finalmente no capítulo 12, ainda no subtítulo sobre a sabedoria no cotidiano, dentro do tema terceiro, ou parte terceira do nosso estudo, que são considerações e ensinos diversos da parte de Salomão, diz ele, observe que em continuidade, falando diretamente ao jovem, diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que escureçam ou que se escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas, e torne a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas.
Primeiramente, no verso 1, observe que é a continuidade dos versos anteriores do capítulo 11. É uma coisa que já é básico lembrar e reconhecer que essa distribuição em capítulos e versículos não é de um original. É alguém que há algum tempo numerou para facilitar a referência a esses versículos, a esses pontos ou trechos da Sagrada Escritura. Então, capítulo 11 e 12 seria praticamente uma continuação aos conselhos do jovem, que ele anteriormente já tem dito algo, ele acrescenta essas palavras. E o verso 1 tão claro: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. O que ele falou antes lá. Aproveita, ande pelos caminhos dos seus olhos, pelos planos do teu coração, vá aproveitar a vida. Mas com esse detalhe, lembrando do teu Criador. Porque certamente virão maus dias. E não aconteça que alguém venha dizer: não tenho neles contentamento. E é bom que a gente possa dizer ao contrário, quando chegar o tempo mau, e quanto tempo esteve bom, propício, fizemos alguma coisa na face da terra, de proveito para nós mesmos, dando aquilo que é lícito, ou o bem que poderíamos estar fazendo, já fizemos. Porque diz Salomão que certamente as coisas vão mudar. E ele diz: antes que mude, ou seja, antes que venha o tempo, aí começam palavras que são figuradas. Escureça o sol, no dia em que tremerem os guardas da casa. Para o que precisamos lembrar e considerar essas explicações. Se o verso 1 diz: antes que venham os maus dias, antes que escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas, e torne a vir as nuvens depois da chuva, isso é como se dissesse: antes que pareça que a luz perdeu o seu brilho e que o tempo está sempre nublado, no sentido de que refere-se à perda progressiva da visão, ao desinteresse por tudo, como se as cores perdessem a vivacidade. É a realidade da vida. Então, antes que chegue a velhice, a perda da visão, enfraquecimento da capacidade de ver, lembremos do Criador. Ainda explicando a figura que está no verso 3, antes que venham os maus dias, antes que aconteça de vir o dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessar os moedores por já serem poucos e se escurecerem os que olham pelas janelas. Isso significa antes que os braços comecem a tremer e que as pernas fiquem fracas e que os dentes caiam, sobrando poucos, a vista ficará tão fraca que não se poderá ver com nitidez. São citados os braços, as pernas, a dentição e os olhos, que com o passar do tempo, certamente, braços, pernas perderão a sua resistência, a sua força, o seu vigor, e também a dentição e os olhos. E continua a palavra dizendo, verso 4 e 5, antes, lembrar do Criador, antes que as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Procurando sentidos para essas palavras figuradas, Salomão diz, lembra do teu Criador, antes que venham os maus dias, os dias em que as duas portas da rua se fecharem, é o verso 4, por causa do ruído ou baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, referindo-se a antes que venha a surdez
e não se ouça o barulho da rua, como não haverá barulho do mastigar dos dentes. Observe que o idoso, por não ouvir direito, ele não está participando de nada do que está acontecendo. E aqui Salomão comparou os ouvidos às portas da rua. Fechou a porta da rua, ele não sabe o que está acontecendo. Mas se ficar surdo, não está ouvindo nada que está acontecendo em volta também. Observe que é tão bom, mas tão bom ouvir o ruído da moedura, ou seja, os dentes mastigando alguma coisa crocante, como aquilo é apetitoso. Mas quando não tem dente, não há ruído do que é crocante e perde-se o apetite. É o que Salomão está falando de forma figurada. Agora é difícil, muitos eruditos estudando não entendem bem a expressão e se levantar a voz das aves. Isso não é entendido. Textualmente não parece ter um sentido, porque alguns poderiam dizer que aí o idoso levanta cedo ao som dos pássaros acordando o dia, eles levantam também. Mas na verdade o idoso não tem isso, o idoso dorme demais ou de pouquinho em pouquinho, não tem hora nenhuma. Para ele, por causa da surdez, qualquer hora é hora boa para dormir, de manhã, de tarde ou de noite, ou às vezes dormindo muito de manhã, de tarde, de noite fica sem sono. Então ninguém entende bem a exposição de Salomão ao dizer de se levantar a voz das aves. Mas uma coisa é certa, por causa da surdez, todas as vozes do canto se abaixam. Ele não ouve direito nada, tudo perde o gosto, o sentido no ouvir até mesmo do cântico. Então, conclusão de Salomão para o jovem, conselho: lembra do teu Criador. Continua ainda, agora fazendo a explicação das figuras no verso 5. Antes que venham os maus dias, dias como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Que seria isso? Então, é quando se terá medo dos lugares altos. Quem tem idade, né? Lugar alto é um perigo de cair, e o caminhar se tornar perigoso. Cada passo tem que ser medido. Os ossos fracos se rompem facilmente. Quantas quebraduras de fêmur e de bacia nos idosos, e de braços e tudo mais. Os cabelos ficarão brancos, e se perderá o apetite, ou o sabor dos alimentos. A gustação também se perde com a idade avançada. Aproxima-se o último descanso, a casa eterna, a sepultura, e com isso haverá quem esteja chorando em volta. Quando alguém está velho, a qualquer momento já partindo, alguém que o ama, parentes, amigos fiéis estão em volta, como que lamentando. Já começa os burburinhos de lamentação, de choro em volta. Muito bem. Alguns dizem também que essa expressão, como também quando temerem o que está no alto, possa significar como que aí vem o temor. O que eu fiz na minha vida, já que eu vou ter que prestar conta ao que está no alto. Alguns consideram nesse particular também. Quando chega a idade avançada, aí vem o exame de consciência. Como é que vai ser quando eu, por fim, chegar lá e já está perto de comparecer diante daquele que está no alto? Continuando nos nossos versos do capítulo 12, versos 6 e 7, ainda em figura, Salomão disse: antes que se quebre a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro,
e se despedaça o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Na colocação desses versos, mais uma vez Salomão está dizendo: lembra do teu Criador antes que venham os maus dias, antes que venha o tempo em que a cadeia de prata se despedace, o copo de ouro se despedace também, ou melhor dizendo, verso 6, antes que se quebre a cadeia de prata ou o cordão de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço. Que seria isto? Em outras palavras, antes que o fio da vida, como um cordão de prata ou corrente de prata, se arrebente. O idoso muitas vezes está com um fio de vida. Esse cordãozinho, fiozinho de vida, pode logo se romper. Então, antes que a vida se vá, ou o corpo, como um copo de ouro ou um pote de barro, se despedace. Observe que está colocando aqui como figura o corpo como recipiente que contém a vida. Por isso que se fala que nós somos templo do Espírito Santo, ou simplesmente aquele vasilhame que contém o azeite, que é o Espírito de Deus pelo qual desfrutamos da vida. Então, se o copo ou o pote se quebrar, se derrama a vida que em nós há. Por isso que Paulo também, falando com respeito à unção do Espírito, diz: guarda o bom depósito, falando da nossa vida como vasos. Observe que Salomão, na sua sabedoria, falou que alguns pode ser que sejam considerados copos de ouro, mas tem gente que é tão humilde, tão pobre, tão miserável, que se sente um pote de barro. Mas de qualquer jeito, o copo de ouro ou pote de barro, ambos vão se despedaçar com o avançar da idade, e a vida se perderá, estará esvaindo. Essas são as colocações que temos aqui. E essa palavra final, despedace a roda junto ao poço, não se entende muito bem o que seja isso, porque o que é a roda junto ao poço? Só se significa algum tipo de manivela ou roda pela qual se rodava e tirava a água do fundo do poço. Ou seja, se acontecer de despedaçar essa roda, esse meio, esse artifício tirar a água do fundo do poço, não se tem mais água. Ou seja, aquilo que poderia trazer água ou algum conteúdo para o recipiente nosso, essa água poderia significar a própria vida. Então, se rebentar aquilo que poderia trazer vida para nós, pronto, a vida se vai embora do mesmo jeito. É como alguém que poderia perder a respiração, ou a fraqueza do coração não bombear mais o sangue, ou alguma deficiência em alguma parte que faz com que não haja mais como a água vir e a vida se manter. E o verso 7, já lido anteriormente, mas voltamos a ler: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O corpo volta ao pó, à sua origem, e o fôlego de vida volte a Deus, pois pertence a Ele. E o que sobra do homem? Por isso, observe que nós temos uma filosofia que diz que nós somos corpo, alma e espírito, mas desde Gênesis, a palavra de Deus é: tu és pó, e ao pó has de tornar. E o pó de Gênesis capítulo 2, verso 7, ganhou vida, mas o pó do capítulo 3, verso 19, está perdendo a vida, aqui igualmente. Já é o momento em que o pó que recebeu o Espírito, que é a vida procedente de Deus, pronto, perdeu o Espírito, perdeu o fôlego de vida,
nada mais resta, senão ele voltar ao pó, à sua origem. E desse simples princípio que muitos mudam, dizendo que o homem é corpo, alma e espírito, pelo que se uma parte vai para o chão, outra volta para Deus, a terceira fica à mercê da sorte, a meio caminho, é que tem tantos desvios doutrinários pelo mundo todo. Mas a realidade é essa: nós somos pó. Deus recolhendo a vida, nós vamos para a nossa eterna morada, conforme Salomão disse um pouco antes. Salomão não estava desviado, ele estava exatamente dentro do princípio bíblico e das palavras que já citamos, que é o que Deus colocou. Assim, lembremos bem, a vida que há em nós e que movimenta todo o nosso ser pertence a Deus e não a nós mesmos, pelo que somos mortais. O único imortal é Deus. Continuando, tendo encerrado nesse verso 7 do capítulo 12 a terceira sessão do nosso estudo, chegamos ao final do nosso livro de Eclesiastes, quando as palavras finais de Salomão são, verso 8 a 11: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade, tudo é passageiro, é ilusão. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou, e atentou, e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações que nos foram dadas pelo único pastor. Observe que Salomão, encerrando o livro, salienta mais uma vez aquele estribilho: vaidade de vaidade. É tudo vaidade. Mas ele fala e testifica que quanto mais sábio foi o pregador, mais sabedoria o povo ensinou. O sábio atentou, o sábio esquadrinhou e o sábio compôs muitos provérbios. Agora, acho interessante, destaco o verso 10, quando Salomão testifica que o pregador procurou achar palavras agradáveis e o seu escrito é a retidão, palavras de verdade. Acho bonito isso aqui, que Salomão está testificando que ele procurou colocar tudo com retidão, sendo a expressão verdadeira, segundo a sabedoria que Deus lhe deu. Em paralelo a essa expressão do verso 10, eu lembro aquela de Paulo quando diz: e eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Salomão estava numa situação, sendo do Antigo Testamento, numa liberdade para falar desta forma. Como Davi chegou a falar: o Espírito de Deus esteve em mim, falou pela minha boca. Salomão não chegou a esse ponto, mas ele diz que a sua palavra é palavra de verdade, como Paulo disse, colocando que as palavras eram de verdade, dando testemunho à sua consciência e o Espírito Santo que nele habitava. Observe esse paralelo, um nas coisas debaixo do sol e o outro já na plenitude das promessas de Deus, quando o Espírito de Deus era derramado abundantemente. Por isso que Paulo apelava para essas palavras quando ele dizia coisas que aos homens, aos próprios cristãos, como disse Pedro, eram palavras difíceis de interpretar. Mas Pedro, pelo menos, entendeu que era sabedoria dada a Paulo, que se ele não entendesse é porque não tinha alcançado, mas eram palavras de verdade, as palavras de Paulo. E o verso 11, o conselho do sábio, dizendo que as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos. Prego é fácil de entender, uma linguagem normal entre nós, é alguma coisa que serve para fixar.
Então, tendo palavras de sábio, nós teremos princípios fixados na nossa mente, orientadores do nosso viver. Ou aguilhões. O prego sustenta, fixa, aguenta peso o prego. Mas o aguilhões é diferente, é a ponta de ferro vamos dizer assim, na ponta de uma vara, que fustiga o boi a ir para frente. Então a palavra do sábio serve como aguilhão para nós, para nos espetar, nos impulsionar para a frente, numa atitude que devemos ter também. Então observe, a palavra do sábio serve como algo que nos impulsiona a nos movimentar numa direção que é devida, ou então algo que sustenta como base ou apoio para nós fixarmos o nosso viver. Outro ponto importante nas colocações aqui desse verso 11, lembrando que a sabedoria verdadeira vem do único pastor. Quem é o único pastor? Senão o próprio Deus. Lembre-se que Jesus é o sumo pastor, o bom pastor, e depende dele termos líderes e sábios, ou líderes com sabedoria em nosso meio. E ninguém mais. Não se adquire sabedoria comprando no mercado e nem fazendo faculdade. Isso procede de Deus. Continuando, em versos finais de Eclesiastes 12 em diante, Salomão diz: e demais disto, filho meu, atento, não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. É uma ótima conclusão para este livro, quando tantas coisas controvertidas ou que chocam a normalidade de um cristão ou o entendimento popular das coisas reais que nos acompanham no viver, Salomão vai dizendo essas palavras. Mas vamos lá, quais são essas palavras? Primeiro, cuidado. Não há limite para fazer livros. Nós vivemos uma época que a gravação é fácil. Se alguém achou que foi extraordinário o inventar a imprensa, a tipografia, agora então com a informática, meu Deus, o quanto se escreve e o quanto se divulga de escritos por todo o mundo. Não é questão de milhares, é questão de milhões ou bilhões de artigos. Pelo que Salomão disse bem claro, é enfado da carne. É muita coisa para se ver. Mas ainda que seja muita coisa para se ver, ou para se ler, ou mesmo para escrever, lembremos que Deus continua dizendo: medita na palavra dele, que é o conselho, de dia e de noite. Nisso não é para ter enfado, e nem há enfado. Há ensino e cada vez mais, vamos dizer assim, orientação para uma vida próspera. Então cuidado com esses livros, não é qualquer livro que está falando dos livros normais do mundo, mas o livro das Sagradas Escrituras, se detenha nele. Verso 13, de tudo que tem se ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Uma palavra semelhante àquilo que Jesus disse: tudo que foi falado em cochichos no gabinete, no segredo do quarto, será exposto para todos verem e ouvir. Então, vida com temor de Deus é também um resumo do livro de Eclesiastes. Assim, encerrando, lembremos que passamos por 4 sessões no nosso estudo, no esboço apresentado como sugestão,
A primeira sessão foi só a introdução ao livro. A segunda sessão, algumas primeiras investigações feitas por Salomão na sua própria vida, no seu viver. A terceira sessão, que foi o texto mais longo que tomamos, considerações e ensinos diversos. Muita variedade de ensino. E finalmente, este término, essa conclusão, exortando para temer a Deus em toda a nossa vida, porque certamente prestaremos conta da nossa existência. Porque Paulo diz, não só aquela expressão, todo joelho se dobrará diante de Deus, mas também cada um dará conta de si, dará conta do que fez através do seu próprio corpo. E a soma de Eclesiastes fica, vaidade de vaidades, é tudo vaidade. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.